reverendos diáconos, reverendas irmãs, povo santo de Deus aqui presente nesta querida matriz de Nossa Senhora dos Remédios, e aqueles que estão em casa, que rezam conosco através da transmissão da nossa PASCOM, Pastoral da Comunicação, através da Web TV Três Rios e também pela Rádio Cruzeta FM. Nós estamos com alegria celebrando o 5º domingo do tempo comum e talvez pudéssemos ter um tema geral para as reflexões da palavra de Deus de hoje, que seria: confia na palavra do Senhor e lança as redes. As leituras deste domingo nos falam sobre o chamado de Deus e a resposta daqueles que são convocados para a missão. Em cada uma das respostas, nós vemos um padrão semelhante. Primeiro, a experiência do sagrado. Na primeira leitura, o anjo se aproxima de Isaías. Ele é o mensageiro de Deus e toca nos lábios de Isaías com a brasa que foi retirada do altar. E então o profeta se coloca à disposição. Me chamaste, Senhor, estou aqui. Na segunda leitura nós temos a experiência do apóstolo Paulo, que se encontrou com o Cristo ressuscitado, e a sua vida foi transformada, e ele, embora se considere um abortivo, mas reconhece que a graça de Deus o transformou, e ele diz: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. No Evangelho, nós temos o apóstolo Pedro. Jesus subiu na barca de Pedro. Ele estava ali com os seus companheiros. Pedro fez uma experiência. E aí, a partir daquele momento, ele é pescador de homens. Foi o próprio Senhor quem deu a ele esta missão. Característica da missão não é do humano. A característica da missão é que ela sempre é de Deus. É dom, portanto, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos chama. O segundo aspecto é o reconhecimento da própria indignidade. Na primeira leitura, Isaías diz que da sua boca, dos seus lábios, sai impureza. Eu sou apenas um homem de lábios impuros. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos, sou considerado um abortivo, porque eu persegui a igreja. Eu persegui a igreja de Deus. E no Evangelho, São Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Então, vejam, as características são semelhantes. Cada um reconhece a sua pequenez, a sua indignidade. E a terceira característica deste chamado e das respostas que cada um dá ao fazer a experiência de Deus é a característica da acessibilidade ao chamado divino. Isaías diz: chamaste-me, aqui estou. O apóstolo Paulo, depois daquela experiência na estrada de Damasco, se tornou assim, embora houvesse a desconfiança dos outros discípulos e dos cristãos do primeiro momento, ele se tornou um grande missionário. E o apóstolo Pedro, se tornou aquele que, nós diríamos assim, teve a missão de confirmar a igreja na fé, no apostolado, na missão, no seguimento de Jesus. Então, a experiência
né, da vocação, ou experimentar esta vocação, ou viver a vocação, passa por esses momentos. É Deus que chama, experiência do sagrado. Reconhecemos a nossa indignidade e nos colocamos à disposição do Senhor. Tudo para que a graça de Deus possa nos transformar nós que somos chamados, e a partir de nós possamos ajudar muitos irmãos e irmãs também a experimentarem esta mesma graça, neste caminhar, nessa trilha, né, que nós vamos caminhando até chegar à eternidade. No Evangelho, nós ouvimos claramente, encontramos Simão Pedro, seus companheiros, eles estavam frustrados, cansados, lavando as redes depois de uma noite inteira sem sucesso na pesca, desanimados. Mas Jesus entra no barco, ensina as multidões e depois dá uma ordem que desafia a lógica humana. O que é que Jesus diz? Avança para águas mais profundas. Talvez aqui esteja o grande desafio para nós. É a gente não confiar no Senhor. E reconhecendo a nossa indignidade, a gente diz: eu não vou dizer sim ao projeto de Deus. Eu vou ficar na minha, já está muito bom. Eu já participo da missa aos domingos. De vez em quando eu rezo o terço, ou eu participo da reunião da Legião de Maria, assim por diante, só alguns exemplos. Então já está bom demais. Mas o Senhor nos desafia, avançar para águas mais profundas, ir além, deixar que o Senhor trabalhe cada vez mais na nossa vida, para que nós sejamos transformados naquilo que o Senhor deseja que nós o sejamos. Por isso, nós nos apresentamos diante do Senhor do jeito que nós somos, para que Ele nos transforme. Foi assim que aconteceu com Isaías, foi assim que aconteceu com Paulo, foi assim que aconteceu com Simão Pedro. Cada um, se deixou tocar pelo Senhor, cada um deu atenção à palavra do Senhor e se colocou à sua disposição. Com isso, nós percebemos que a lógica de Deus não é a nossa lógica. Pedro, com a experiência de pescador, poderia ter argumentado com Jesus: mestre, tentamos a noite inteira e nada conseguimos. Mas em vez disso, ele confia no Senhor e responde: em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. Em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Essa, nós poderíamos dizer, é a atitude de fé, confiar na palavra do Senhor, mesmo quando a razão nos diz o contrário. Confiar na palavra do Senhor, mesmo quando a razão nos diz o contrário. E aí, diante desta palavra de Deus de hoje, nós poderíamos pensar quantas vezes em nossa vida nós nos sentimos como Simão Pedro. Trabalhamos, lutamos, tentamos, mas parece que nada dá frutos. E aí nós ficamos desanimados, nós estamos prontos para desistir, e muitos desistem. Mas Jesus está nos convidando insistentemente a não parar, a não ficarmos apenas na margem, mas a avançar para águas mais profundas. Poderíamos nos perguntar: o que significa isso? Significa confiar mais em Deus, arriscar na fé, colocar a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Nós não estaremos sozinhos. Sexta-feira, aqui mesmo nesta matriz, ao celebrarmos a missa da primeira sexta-feira, nós ouvíamos a primeira leitura: eu não me afastarei de ti, eu não desistirei de ti. O Senhor é assim. Ele nos provoca, a gente pode até se sentir abandonado, mas Ele está conosco, porque Ele não desiste de nós. A prova que o Senhor não desiste de nós está na cruz. Olhemos para ela. Veja,
O Senhor não desistiu e foi às últimas consequências. Se entregou por nós, morreu na cruz e ainda pronunciou sobre nós uma palavra de perdão. Essa palavra de perdão é como se o Senhor reconhecesse: eles estão exatamente fazendo aquilo que não devem fazer, porque eles não sabem o que fazem. Se nós tomássemos a consciência da bondade de Deus, certamente o nosso agir seria diferente. Mas apesar disso, o Senhor confia que nós haveremos de dar uma resposta ao seu amor. Então, diante daquela pesca milagrosa, depois de lançar as redes, depois de confiar na palavra de Jesus, Pedro se espanta e tem um fato surpreendente. Ele não festeja, ele não pensa no lucro, porque como ele vivia da pesca, poderia naquele momento se alegrar, porque iria ganhar um dinheiro a mais, porque a sua pesca foi grande. Não, ele não pensa no lucro, na grande quantidade de peixes, mas ele reconhece que ele deixou de confiar num primeiro momento, e aí por causa de deixar de confiar no Senhor, ele caiu no pecado, e aí então ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E muitas vezes nós cedemos à tentação e pecamos porque nós deixamos de confiar no Senhor. Veja se não é. Quando você for examinar a sua vida para fazer uma boa confissão, veja se o seu pecado não está relacionado exatamente com isso, com a falta de confiança no Senhor. Então esse reconhecimento da própria pequenez está presente também na primeira leitura, quando Isaías vê e exclama: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E na segunda leitura, quando São Paulo confessa: eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Então, qual é a lição que nós tiramos disso? Isso nos ensina que não somos chamados porque nós somos os perfeitos, mas porque Ele nos ama e porque Ele nos capacita. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, abrimos espaço para que Deus esteja em nós. E aqui nós temos um outro risco. Qual é? É o risco do julgamento. Quando eu passo a confiar no Senhor e me coloco à disposição, nós temos que estar preparados, porque nós vamos passar pelo julgamento dos outros. Eu vou dizer uma palavra bem assim do cotidiano. Algumas pessoas: pia fulano, pia fulano, ele agora está na igreja. E eu me lembro de um fato que aconteceu, não foi aqui em Cruzeta, foi em outro lugar. Determinada pessoa se aproximou de mim, se colocou à disposição para fazer parte de uma pastoral na comunidade. Eu acolhi a pessoa, porque o meu papel não é afastar. Jesus não afastava, Jesus acolhia. Apresentei a pessoa à comunidade. Quando foi de noite, uma mensagem de WhatsApp. Alguém da comunidade disse: você sabe quem é aquela pessoa que está falando com você? Você sabe o que ela faz? Desse jeito. E eu respondi simplesmente: não sei e não quero saber. Porque não fui eu quem chamei. A pessoa se colocou à disposição, certamente porque Deus tocou o seu coração e queria modificar a vida daquela pessoa. Por isso, não cabe a nós fazermos julgamento sobre a vida de ninguém. Cada um certamente reconhece as suas fragilidades. Poderíamos nós, no tempo de Isaías, julgá-lo. Poderíamos nós, no tempo de Paulo, julgá-lo. E muitos julgaram, desconfiaram dele, da sua missão, porque ele disse: eu persegui a igreja de Deus, matou muitos cristãos. E quando ele foi apresentar à comunidade por Barnabé, muitos cristãos não acreditaram nele. Nós poderíamos também desconfiar de Pedro. E olha, Pedro foi um grande líder na vida da comunidade cristã. Assim, também quando a gente apresenta
né, os nossos julgamentos às pessoas da comunidade, nós poderemos impedir que esteja nascendo, né, um grande líder na comunidade cristã, que não só vai salvar a sua alma, mas também pode ajudar muitas pessoas a salvarem a sua alma. O fato é que, olhando para Pedro e para os seus companheiros que estavam na barca, de pescadores de peixes, eles passaram a ser pescadores de homens a convite de Jesus. Depois do milagre, Jesus fez o convite definitivo a Pedro e seus companheiros: não tenham medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E a resposta deles é radical: deixaram tudo segundo o Evangelho e seguiram a Jesus. O que significa seguir a Jesus? Nós poderíamos nos perguntar: o que significa seguir a Jesus? Então, seguir a Jesus implica necessariamente mudança de vida. João Batista deu a sua vida por causa disso. Nós celebramos, inclusive, a Eucaristia, e sexta-feira o Evangelho falava a respeito. Ele é um grande profeta e chamava as multidões a se converterem para se encontrar com Jesus. E por causa disso, ele foi degolado por um homem que tinha as suas ambições. Em primeiro lugar, permanecer no poder. Em segundo lugar, viver uma união ilegítima, um concubinato. Com coragem, João Batista denunciou tudo aquilo. E aí, né, ele foi degolado. Então, seguir Jesus tem também a sua parte de renúncia da nossa parte. Talvez seja mais prazeroso seguir algumas pessoas que nos tentam oferecendo riquezas, grandezas. Jesus deixou logo claro: a raposa tem suas tocas, os pássaros do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas o Senhor garante que quem o seguir vai ter a vida eterna. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Portanto, exige conversão para seguir Jesus, com a garantia de que nós teremos a vida eterna. Por isso, Pedro, Tiago e João deixaram ali as redes e, assim como eles, nós também somos chamados a deixar para trás aquilo que nos impede de seguir a Cristo de coração sincero. Nós vamos colocando algumas vezes muitos penduricalhos em nós, que vão nos afofando, e nós vamos ficando largos e grandes e não conseguimos passar pela porta. Vocês lembram do Evangelho? Que a porta que leva para o céu é estreita? Então é preciso se desprender dos penduricalhos para que nós possamos ser livres para passar pela porta que leva ao céu, que é a porta estreita. Então Deus nos chama para sermos pescadores de homens, levando a sua palavra ao mundo, testemunhando o seu amor e a sua misericórdia. Então, poderíamos concluir dizendo: é preciso confiar na palavra do Senhor, na nossa vida sempre, confiar na palavra do Senhor, mesmo quando esta palavra ela seja contra a nossa lógica humana. É preciso reconhecer que nós somos pequenos, e quem nos engrandece é o Senhor. É a sua graça que nos transforma, é a sua graça que faz com que nós sejamos homens e mulheres renovados, homens e mulheres novos. Não são os nossos méritos, mas é a graça de Deus. Pelos nossos méritos, muitas vezes nós não avançamos, porque nós nos sentimos orgulhosos. Eu sou isso, eu sou mestre daquilo, eu sou doutor em aquilo, E aí a gente tem dificuldade de desprender-nos dos nossos penduricalhos. Mas quando a graça de Deus
toca a nossa vida, porque nós reconhecemos a nossa pequenez, nós temos a ousadia do Espírito e nós nos sentimos livres para o Senhor. E depois, aceitar o chamado para sermos discípulos missionários, lançando as redes ao mundo para evangelizar. Faz parte da nossa condição de batizados, porque nós recebemos o Espírito, o mesmo Espírito que ungiu Jesus para anunciar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, para anunciar o ano da graça do Senhor, assim por diante. Esse Espírito também está em nós, para que nós sejamos discípulos missionários e anunciemos a boa nova a todas as pessoas. Que nós possamos ouvir a voz de Jesus nos dizendo: não tenham medo, não tenham medo. E assim como Pedro, como os apóstolos, como o profeta Isaías, como Paulo, que nós possamos responder com generosidade ao chamado do Senhor. Amém.